O Brasil é um país enorme, a média de câmbio, né, de volume de câmbio diário é por volta de 7 bilhões de dólares ao dia, tá? É sempre entre 15 e 20, às vezes até melhor no ranking de PIB do mundo. O Brasil está sempre entre 30 e 40 nos rankings de importadores e exportadores mundiais. Qualquer operação cross-border, por definição, tem um câmbio, coisa que na Europa, por exemplo, não é verdade. De 100% das operações de comércio exterior que eles têm lá, mais de 50% é dentro da Europa, então é euro para euro. Pelo menos quando eu olho para o futuro, principalmente no Brasil, existe uma questão de desburocratização e de eficiência que tem que ser tratada. Eu vejo oportunidades nessa questão da desburocratização. Inclusive, a gente espera que vai vir uma regulamentação bastante robusta para esse tipo de situação no Brasil nos próximos meses. E a gente está sempre olhando para oportunidades para tentar dar para os nossos clientes alguma coisa que seja mais factível, que seja mais barata ou que seja mais eficiente. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Let's Money Podcast, seu podcast favorito para falar dos bastidores da indústria financeira. Aqui a gente dá voz a quem está construindo o nosso setor e eu sou o Gabriel Pereira, fundador da Let's Money e host desse podcast. Esse episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que está muito em alta, que são os pagamentos internacionais, transfronteiriços aqui, e a gente fala até, enfim, vamos passar por stablecoins também. A gente acabou de voltar da Money 2020 e viu como é que esse tema estava em alta. A gente vai conseguir entender um pouco dessa perspectiva conversando com uma empresa que é a unidade brasileira de uma empresa que é uma fintech inglesa, que é a Ebury. É uma fintech que está presente em muitos países, assim, já tem uma receita anual de mais de 300 milhões de libras, só para vocês terem uma ideia aqui do tamanho da empresa. E no Brasil, na figura da Ebury Bank, eles atendem diversos clientes que querem tanto se relacionar com o Brasil, mas também com os clientes daqui que se relacionam com outros países. Hoje a gente vai falar com o CEO da Ebury Bank, que é o Esteban. Prazer te receber aqui hoje. Prazer é todo meu. Boa, obrigado pelo tempo. Vai ser legal a gente bater esse papo, porque é um tema que está muito em alta. É um mercado que está efervescendo, e eu comecei a ter contato nos últimos 3 anos ali, frequentando o Money 2020, frequentando eventos fora, e vendo as empresas participando. Então, quando eu vejo os stands, etc., boa parte está olhando para cross-border e isso está aquecendo. Você fala assim, cara, como é que tem tanta gente olhando para isso? É porque tem muito desafio, imagina. Com certeza. Né? Então vai ser legal a gente... E oportunidade, né? Muito bom. Eu vou querer, antes da gente começar aqui e entrar na empresa e entrar nesse mercado, eu queria ouvir um pouco do seu histórico, para a gente saber aqui na audiência também de onde vem o seu ponto de vista, como é que foi construído, saber como é que você foi parar no mercado cross-border. Então, esse é um negócio interessante também. Queria saber um pouquinho mais da sua trajetória. Claro. Bom, a minha história é meio longa, tá? Eu me formei pela Poli, né? Eu sou engenheiro civil formado pela Poli, me formei em 93. Legal. Eu nunca trabalhei como engenheiro, só como estagiário. E já no começo da minha carreira eu entrei no mercado financeiro, né? Entrando pelo Banco Fibra, depois fui para o Banco ING e tive algumas experiências aí. A questão, sempre trabalhei em bancos de investimento, na grande maioria, sempre focando em grandes clientes, grandes operações. Já fiz um pouco de tudo, já fiz a parte de produtos estruturados, a parte de trading. Teve uma época no Deutsche Bank que eu fiz uma parte de private equity. Minhas experiências foram praticamente no Brasil, né, em São Paulo, Houston, Nova York e Londres. Tive uma passagem por Chicago quando eu fiz o MBA lá na Universidade de Chicago. O câmbio, ele sempre esteve na minha vida. Porque qualquer coisa que você vai fazer de um produto estruturado, ou você vai fazer uma aquisição, você sempre está trabalhando com o câmbio, porque você está sempre fazendo uma transferência e essa transferência sai de uma moeda para outra. Então, o câmbio sempre esteve presente na minha vida de uma forma. Mas eu diria que realmente a experiência em meios de pagamento e câmbio como sendo um produto dentro desse chain, né, que a gente fala que é serviços de pagamento, realmente se solidificou quando eu fui para a Ebury em 2020, né, passado a aquisição de metade da Ebury pelo Banco Santander, né, me foi dada a oportunidade para ser o CFO global. Então, eu me juntei à Ebury
em julho de 2020, e foi aí que realmente digamos assim, que a minha experiência em meio de pagamento começou a se consolidar de maneira mais efetiva. Como que foi esse momento que você chega ali para olhar como CFO global da Ebury, como que... queria entender um pouco mais desse contexto, assim. Você chega ali... em qual cenário, como que estava a própria empresa e até olhando um pouco aspectos culturais, outras coisas que estão envolvidas, assim, o que tinha de diferente, como foi essa sua chegada, assim? Sim. Seguindo a aquisição do Santander, né, a Ebury, como qualquer empresa que é nova, ela termina focando muito no desenvolvimento das plataformas de vendas, né, que chama do front office, né, e isso gera o lastro para você começar a desenvolver um back-office mais estruturado. Então, a Ebury, quando entrou o Santander, estava justamente nessa fase, né, onde o processo de front office, né, ou seja, a máquina de vendas já estava bastante bem estruturada, e eu entrei na época onde precisava começar a montar de uma maneira mais organizada e estruturada todas as áreas vinculadas ao que seria a função do CFO, que seria a contabilidade, a parte de reporte regulatório, a tesouraria, a área de relacionamento com bancos, ou seja, todas as áreas vinculadas à questão do CFO, que é basicamente onde você tem toda a parte de gestão de riscos financeiros, existia, mas para que a empresa pudesse estar num ponto de algum dia poder se preparar para um movimento, seja uma venda estratégica ou seja um IPO, ela precisaria estar com um processo de controles internos, essas coisas todas, que seria o que a gente fala preparado para viver como uma empresa pública. E foi nesse contexto que eu entrei, de preparar a empresa para isso, né? E, graças a Deus, foi uma experiência bastante interessante e realmente conseguimos chegar. Hoje a Ebury é uma empresa que está preparada para qualquer coisa que ela queira fazer no futuro. Legal. E interessante saber o seguinte, como que é o desafio de você pegar uma fintech que está espalhada em vários países e fazer essa consolidação, essa organização, igual você falou, para estar preparado? Porque eu imagino que não é trivial você preparar com uma única localidade, mas com esse adicional aí de complexidade de estar em vários países, etc. Isso deve deixar o desafio mais interessante, né? Claro, claro. Na verdade, o grande desafio foi, você tem vários países com vários sistemas contábeis, vários sistemas de impostos, né? Então, obviamente, tivemos que fazer um trabalho para garantir que toda essa parte mais regulatória realmente estivesse de acordo com cada um dos países. A Ebury é uma empresa global, e como empresa global tem muitas vantagens, no sentido que você tem uma governança que ela é bem estruturada. Então, de uma certa forma, a gente conseguiu aplicar a metodologia, né? Por exemplo, para reporte regulatório, que o grupo tem, e a gente teve que adaptar para as particularidades de cada um dos países, né? Então, isso foi sendo feito. Essa governança também foi desenvolvida de maneira a monitorar que tudo isso está sendo feito de maneira correta. Isso, obviamente, gera um impacto bastante importante com os reguladores, porque os reguladores se sentem bastante confortáveis quando o teu reporte regulatório está certo, quando o seu controle de capital está adequado. Então, o desafio inicial foi realmente pegar todas essas peças e deixar muito bem adequado para cada um dos países. Isso já existia, não é que não existia. A Ebury ela é regulada em todos esses países, então você já tem que entrar de uma forma adequada. Mas foi nesse processo que a gente conseguiu deixar toda essa infraestrutura bastante bem organizada e bastante integrada com os sistemas globais, de forma que o controle ficasse bastante robusto. Então, isso foi realmente o que eu fiz ao longo desses 4 anos. Mas, assim, ao mesmo tempo que você estava olhando no back-office e ajudando ali a ter essa preparação, a empresa vem num ritmo forte de expansão, Com certeza. né? É trocar o pneu a 200 por hora, né? E aí, eu queria, assim, que você pudesse contar em que contexto o Brasil aparece nesse roadmap, como que ele aparece, mas onde isso estava inserido? Estavam indo para quais países antes? Como é que estava sendo? Porque a gente sabe que Londres ou Reino Unido é um berço de fintechs na Europa, né? Seja por regulações ou por N fatores ali. E é natural que elas se expandam. Tem vários exemplos de casos ali.
mas não são todas que vêm parar no Brasil, por exemplo. Então, eu queria entender um pouquinho desse movimento, sabe? O movimento é muito simples, né? A missão da Ebury, qual é a missão da Ebury? A missão da Ebury é ser a maior e a melhor empresa de serviços de pagamentos para empresas tipo SMEs, né? Que são as pequenas e médias empresas que tenham foco do seu negócio cross-border. Então, com base nisso, a ideia é ter uma plataforma única onde o cliente entra e ele simplesmente fala, olha, os meus recursos estão aqui, eu quero que eles cheguem lá, através dos produtos XYZ. Então, com base nisso, a estratégia de internalização tinha como base que para você poder dar esse serviço para os seus clientes, você precisa estar em vários países do mundo, né? Então, a estratégia de internacionalização começou muito dentro da Europa, ou seja, a empresa era uma empresa europeia, com uma subsidiária inglesa e com várias branches que representavam cada um dos países na Europa. Veio o Brexit, então essas branches foram transferidas para um veículo, né, ou para uma subsidiária que hoje é belga, né, mas isso não é um detalhe. E aí, como parte dessa estratégia, conforme a Europa foi se consolidando, a ideia era ter como um pé em todos os continentes. Então, começou com uma subsidiária na Austrália, com uma subsidiária no Oriente Médio em Dubai, uma subsidiária na América do Norte, no Canadá, uma subsidiária na Ásia, com Hong Kong, depois veio China, e o Brasil veio em 2021. Legal. Então, as motivações, obviamente, tem várias, né? Eu diria que o Brasil é um país enorme, né? A média de câmbio, né, de volume de câmbio diário é por volta de 7 bilhões de dólares ao dia. O Brasil é enorme, está sempre entre 15 e 20, às vezes até melhor no ranking de PIB do mundo. O Brasil está sempre entre 30 e 40 nos rankings de importadores e exportadores mundiais, né? O Brasil, qualquer operação cross-border, por definição, tem um câmbio, né? Coisa que na Europa, por exemplo, não é verdade. Não sei se você sabe, em Portugal, de 100% das operações de comércio exterior que eles têm lá, mais de 50% é dentro da Europa, então é euro para euro. Justo, né? Justo. Então, no Brasil, tem ainda essa oportunidade que é tudo se você tem um evento cross-border que tem um aspecto de câmbio no processo de pagamento. Ou seja, então, comercialmente falando, sem falar que os clientes brasileiros, né? O Brasil é conhecido como um mercado relativamente sofisticado. Então, os clientes entenderiam a nossa proposta de pagamentos, os produtos que estão vindo. Então, o Brasil era um lugar meio natural para a gente ter como o primeiro país dentro da América Latina. Além disso, eu, brasileiro, né, como CFO global na Ebury, tínhamos o Fernando Pierre, também brasileiro, que era o chefe comercial global. O Sérgio Rial era o nosso chairman na época. O Juan Lobato, que é um dos fundadores, que é o CEO executivo, também latino, espanhol. Na época, o Santander já tinha feito aquisição de 50% da Ebury, que é um dos maiores bancos da América Latina. Não tinha como não olhar. Eu acho que na hora que você junta tudo, né, eu acho que era realmente um DNA perfeito para a gente entrar no Brasil. Então, fazia parte da estratégia de internacionalização e esses são os argumentos do porquê o Brasil fazia sentido. A forma de entrada, né, a gente definiu que seria, num primeiro momento, algo que fosse rápido e não regulado. Então, a gente entrou como uma comercializadora. Então, a gente era um correspondente bancário, tendo o Bexo como parceiro. Aí, o modelo Ebury se provou eficiente. O Bexo é bom também eu ir trazendo para o público. Talvez tem gente aqui que não está mais por dentro, mas um banco de câmbio, né? Isso. O Bexo ele era, na época, né, um banco de câmbio, exatamente. Boa. Né? E aí vocês olharam para ele como uma possibilidade de aquisição. Isso, depois de 2 anos que se provou o modelo da Ebury no que diz respeito à aquisição de clientes e também retenção desses clientes, né? Ou seja, o modelo funciona, então se definiu em 2022 de acelerar esse processo, né? Então, definimos pela estratégia inorgânica, que seria através de uma aquisição, que a gente olhou até a questão de licenças junto ao Banco Central, demorava um pouco mais do que a gente gostaria. Sim. E nessa época surgiu a oportunidade de discutir com o Bexo. O Bexo estava disponível para discutir a possibilidade de uma aquisição. E fizemos o due diligence, todo o processo normal. E no meio de 22 assinamos o SPA, né, o Purchase Agreement, e veio a aprovação do Banco Central em dezembro de 2023. E desde então a gente vem
basicamente executando a nossa estratégia de crescimento no Brasil conforme planejado. O que te permite, ou o que difere você estar como o correspondente e você ter uma licença, né? Quais as possibilidades que vocês passaram a ter depois desses 2 anos de período de teste, como você falou, de validar a hipótese de que vocês tinham do mercado aqui? Tem várias coisas. Eu acho que na hora que você está inserido realmente no banco, né, você não tem nenhuma limitação, né? Então, isso te dá, de fato, a bagagem e a capacidade de você pensar grande. Então, na hora que você está dentro do banco, a nossa estratégia de crescimento, né, que poderia ser feito como uma comercializadora, mas na hora que você está dentro do banco, você tem melhor controle sobre os preços, você tem uma série de coisas que te dá um certo conforto para você continuar investindo, né? Essa aqui é a grande realidade. E o que terminou acontecendo após a aquisição, a gente vem aplicando a nossa estratégia. Então, para te dar uma ideia, eu cheguei no Brasil em julho de 24, né? Eu terminei o meu projeto lá, me pediram para vir para o Brasil justamente para desenvolver essa estratégia do Ebury Bank, porque a ideia é que o Ebury Bank, né, que o Brasil seja entre um top 3, no mínimo, de todas as subsidiárias da Ebury no mundo. Eu vi nas matérias que nesse momento da sua chegada, junto com... Você chegou junto com o Country... Não, Isso, junto com o Davi Brito, que é o Country Manager, que é o diretor comercial. Legal. E aí eu lembro que era bem agressiva as propostas de crescimento, de multiplicar por 4, tinham algumas coisas nessa linha ali, pelo tamanho do país e as oportunidades que tem aqui, né? Ou seja, as metas que nos foram colocadas para o primeiro ano, a gente foi muito acima do que se esperava. Que legal. O que vem acontecendo aqui nesse ano fiscal, né, ou digamos assim, vai também estar acima daquilo que a gente tinha planejado, ou seja, a performance tem sido bastante boa. Eu diria que os desafios principais na hora que eu cheguei tinha uma questão cultural, né? Você vem numa empresa que ela era de dono, né? Então, uma empresa acostumada a não ter que se envolver com pessoas que não conhecem. Você vai na sala do presidente ou vai na sala do acionista e você resolve tudo. Na hora que você entra numa estrutura global, você começa a ter que ajustar isso aqui ao modelo que já existe lá, porque tem muitas coisas boas que vêm da globalidade. Então, o meu trabalho foi criar um pouco dessa cultura. Legal que você já tinha essa experiência de já tinha essa experiência lá. Em outros... Exatamente. Não só na Ebury, mas anteriormente Exatamente, também, né? em outras empresas também globais, né? E para algumas pessoas foi desafiador, né? Essa mudança de cultura. Sim. Né? E aí, ao conseguir estabelecer essa cultura, aí a coisa vai bastante rápido, porque as pessoas entendem. Legal. E elas compartilham, e você tem o global ajudando de bom grado, o pessoal do Brasil local aceitando de bom grado e devolvendo também coisas boas para a globalidade. Então, os números é apenas uma consequência de todo o trabalho que foi sendo feito. Legal. Dentro da missão de vocês, maior e melhor, né, ali a instituição para ajudar essa PME que vive de câmbio, né, na sua operação, tem isso no seu DNA. Quais são as ofertas que vocês têm hoje? Eu queria desenhar um pouco os produtos que vocês têm, o que vocês estão oferecendo no mercado, que a gente pode ir debatendo cada um deles. Claro. Do ponto de vista global, né? Bom, vamos dar um passo atrás. O conceito total a Ebury é uma empresa de meios de pagamento. Então, a nossa ideia é prover serviço de pagamento, e dentro desse serviço de pagamento você tem uma série de coisas. Você tem o cliente que tem uma operação cross-border, então necessita um câmbio. Você tem o cliente que eventualmente tem um prazo entre a data do fechamento do contrato comercial e a liquidação, então ele pode querer fazer um hedge. Ou às vezes ele precisa de um networking capital, a gente pode dar um FINIMP para ele. Então, tem várias coisas que acontecem dentro desse ecossistema de pagamentos. Então, essa é a nossa missão. No Brasil, o BEX era um banco muito concentrado no câmbio pronto, né? No spot que a gente fala, né? Então, a gente está aí praticamente há 1 ano e meio, né, trabalhando essa nova estratégia. Então, o câmbio pronto já está bem consolidado. Já entramos com outro produto que é promover o hedge para as empresas, e a gente está fazendo isso através de contratos futuros, de forwards. Que estou pensando aqui, mas pode ser um tipo de solução
que essa empresa, às vezes, não está acostumada, que talvez seja mais de empresas grandes. Exatamente. E a PME, falar de hedge para ele só sabe que, de repente, ele tomou um prejuízo, mas que tem essa opção e como funciona. Exatamente. E esse é um dos trabalhos que a Ebury faz, né? Até para te explicar um pouquinho o modelo de aquisição de clientes, né? A gente tem um modelo de aquisição de clientes que a gente fala que é outbound. Ou seja, a gente vai atrás dos clientes, né? Óbvio que tem clientes que vêm também, mas assim, o nosso modelo é ir atrás dos clientes que a gente quer encontrar. E aí, a Ebury, como processo, né, desde a criação, ela desenvolveu metodologias de analisar a propensão dos clientes quererem o produto da Ebury. Então, a gente tem processos para ajudar na aquisição de clientes. Então, ou seja, a construção da Ebury tem por trás uma série de tecnologia que não é só uma tecnologia de mercado de câmbio. Então, você ganhar eficiência nessa abordagem. Exatamente, né? Exatamente. Então, tem toda uma tecnologia para nos ajudar no processo de aquisição de clientes, né? Então, nesse processo, na hora que a gente identifica os clientes que têm propensão a querer aceitar o nosso tipo de produto, o que você falou é correto, né? Você tem os exportadores, que são empresas que são maiores, onde elas são mais sofisticadas e têm, na sua grande maioria, políticas de hedge. Tem tesoureiros, né? Que Exato. Conhecem, etc. Então, existe ali já um processo mais ou menos estabelecido de como essa estratégia de proteção vai ocorrer. Nos importadores, né, além de serem empresas menores e que, de fato, elas às vezes não têm no seu DNA essa gestão de risco, tem um outro ponto que faz a coisa ficar ainda pior, que para os exportadores, né, na hora que você calcula o forward, esses forward points, eles são negativos, fazendo com que a operação fique relativamente cara para o importador. O que são esses forward points? Normalmente, o que é o forward point? É a diferença de taxa de juros. Tá. Né? Então, se você tem um exportador, você tem um preço de câmbio, né, você está com os pontos positivos. Entendeu? E enquanto que para o importador ele está negativo. Então ele tem um valor forward que tende a ser menor do que o valor spot. Então o que termina acontecendo é que isso termina ficando relativamente caro para o importador. Então, além dele não ter, em muitos casos, tem importadores que são bem desenvolvidos, né? Mas muitos deles não têm essa cultura de hedge, que na minha opinião esse é um dos problemas, né, de alguma dessas empresas, que eles terminam tendo muita volatilidade na rentabilidade deles, muitas vezes em função de não ter uma política de hedge. E de que tamanho a gente está falando dessas empresas? Só para ter uma noção. Porque assim, o pequena, até onde vai o pequena, e na média, talvez, como elas... Eu diria para você que empresas de 20, 50 milhões de faturamento são empresas que estariam aí no nosso sweet spot, entendeu? Tá. Agora, tem empresas maiores também. A gente faz operações com grandes exportadores. Então, mas assim, o foco tá nessas empresas que são médias. Tá bom. Por quê? Porque são empresas que, de alguma maneira, elas já têm algum tipo de balanço, algumas informações que eles podem passar para a gente. Empresas muito, muito, muito pequenas, elas tendem a não ter nenhum tipo de informação financeira. Aí fica difícil, né? Mas empresas um pouquinho maiores, elas já têm alguma coisa. Então, isso nos ajuda no processo de onboarding, eventualmente dar uma linha de crédito para ela, para contratos futuros. E até imagino que a operação, para você entender dentro do onboard, fazer o KYC, etc., talvez, posso estar falando besteira aqui, mas talvez seja mais fácil, sei lá, pegando empresas maiores do que pulverizar em várias menores, e aí você pode correr o risco ali de sofrer um pouquinho mais do KYC, né? Na verdade é interessante isso, porque a lógica iria te dizer que as empresas maiores deveriam ser mais complexas para fazer o KYC, mas não é. Tá. Né? As empresas grandes, às vezes são empresas listadas, né? Então o processo tem bastante lastro para mostrar. Relativamente simples. Deveria ter, sei lá. As empresas médias é onde às vezes o desafio é um pouco maior. Tá. Por quê? Porque você tem, por exemplo, um acionista que ele tem uma empresa que faz importação de alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele tem um cassino, tem algum outro tipo de negócio completamente não correlacionado, e na hora que você vai avaliar o KYC, como você está olhando os UBOs, né, você termina entendendo um pouquinho quem são. Então, assim, essas empresas, elas tendem a ser mais complexas, às vezes, do que empresas grandes, que são listadas, essas coisas todas. Mas, de novo, faz parte, ou seja, a tecnologia que a Ebury montou para poder lidar com esses clientes leva em consideração isso também.
né? Então, tem toda uma metodologia de como fazer o processo de KYC para facilitar, não apenas para a gente tomar decisões corretas, mas também para a experiência do cliente ser positiva. Aí, por exemplo, com vocês, imagina que eu sou essa empresa média. Eu vou abrir a minha conta, eu vou ter ali o meu internet banking para usar, operar, etc. De repente tem uma mesa de... Como que é um pouco dessa operação? Se a gente estivesse falando da Europa, eu te diria que já existe uma interface da empresa com o cliente que a gente chama de Ebury Online. Tá? Isso ainda no Brasil não está disponível, né? Então, o que a gente termina fazendo existe o que a gente chama os nossos dealers e os nossos sales, que eles estão interagindo com o cliente, né? Mas como parte do nosso processo de crescimento no Brasil, tem toda essa integração com a plataforma global e a gente espera no curto prazo que essa interface, como a gente tem no global, a gente vai ter no Brasil também relativamente rápido. Ou seja, a digitalização é algo que para a gente é importante para dar experiência para o cliente. Que dá uma experiência melhor, eventualmente ele consegue se servir... Com certeza, com certeza. De forma mais livre, vamos dizer assim, né? E também eu acho que, de certo modo, ajuda a trazer eficiência na própria operação. Sem né? dúvida. Legal. Então, eu estou pensando aqui nesse caso da empresa. Então, eu vou ter as opções de fazer ali o head e tudo mais. Pelo que eu vi, vocês também têm uma parte de APIs. Eu estou pensando assim, no cara que tem complexidade. Então, assim, eu preciso fazer split de pagamento para um monte de gente, ou eu preciso... assim, é um volume que eu não estou conseguindo atender normalmente, eu preciso dar conta, conciliar. Como que esses desafios são vistos por vocês e como é que vocês atacam isso também? Claramente são desafios. Dentro da plataforma da Ebury, isso já é bastante considerado. E, em particular, uma das coisas que vieram da aquisição do Bex foi bastante positiva. O Bex tem um negócio que a Ebury não tinha, que é o que a gente chama de fluxo agregado de pagamentos. Né? O que seria isso? Tá? Eu vou dar um exemplo que não é uma empresa que necessariamente é cliente da gente, mas só para uma empresa que é conhecida para entender o negócio. Né? Então, você tem uma Spotify, por exemplo. Então, o que é a Spotify? A Spotify não tem uma subsidiária no Brasil. Então, o que ela faz? Ela vai lá, ela vende o serviço dela para milhões de brasileiros. Esses milhões de brasileiros, eles estão pagando os FIIs de subscrição, né? E o que a Spotify quer, ela não quer receber todos esses valores, ela quer receber um valor em dólar. Então, isso o Bex tinha já bem consolidado. Ela precisa de um valor em dólar, mas ela precisa também saber a informação. Exatamente. Separada. Na verdade, a informação ela tem. Ela passa essa informação para a gente de quem são os usuários, né? Então, esses usuários, eles, ao pagar, a gente faz o que a gente chama de coleta desses valores. Essa coleta de valores, a gente agrega. Tem várias questões regulatórias associadas ao CPF dessas pessoas, origem dos recursos, uma série de coisas que tem que fazer, que não vamos entrar no detalhe, né? Mas o ponto é, para o cliente, que é Spotify, né, esse fluxo agregado de pagamentos, o que você faz? Você termina fazendo todas essas coletas, aí você pega e faz um único pagamento em dólar. Então, esse tipo de fluxo, normalmente você está vinculado a APIs, porque senão ficaria muito difícil você organizar esse fluxo de pagamentos. Outra coisa que onde as APIs estão entrando, né, você tem os correspondentes, né, que hoje são empresas que eles têm relacionamentos com clientes e eles oferecem esses relacionamentos, ou seja, são nossos correspondentes cambiais. Né? E do mesmo jeito que o Bex, que a gente no Ebury era antes, com o Bex, você tem empresas que fazem isso. Né? Muitas dessas empresas, o fluxo de clientes que ele tem é tão grande que a gente, em alguns deles, já temos conexões com APIs também. Né? E uma coisa que no Brasil ainda não pegou, mas é uma coisa que a gente está olhando e eventualmente pode pegar, que é o que a gente fala do processo de ERPs, né? Onde você entra no sistema da empresa que tem toda a gestão de pagamentos e você poderia ser essa empresa que está fazendo essa gestão desses pagamentos para essas empresas. Com a API ali você pode... Exatamente. A gente vê muito do Embedded Finance, o cara fazendo uma conta dentro do ERP, aí depois ele faz a receber, a pagar, etc. Exatamente. Aí ele entra no crédito, mas o câmbio você não escuta realmente... Porque faz parte do processo
do serviço de oferecer esses serviços de pagamento. E pro cara que é o core dele, né? Fazer Exatamente. Que é o que a gente chama de o Bank as a Service para câmbio, né? E que a gente chama de FX as a Service. Né? Eu não vou citar o nome do presidente nem do país, porque da última vez que a gente fez isso aqui, parece o YouTube entende que é propaganda política, e aí ele trava o vídeo, é coisa de louco. Mas, recentemente, a gente teve variações não usuais nas tarifas e que impactou diretamente esses operadores aí de mercados internacionais. Como que é, por exemplo, para atender esse pessoal e com os desafios de assim, olha, mudou tarifa, mudou regulação, muda aqui, muda dali, e esse cara procura vocês até para entender no final quanto ficou, quanto vai pagar, como funciona. Bom, na nossa experiência, quando tem mudanças de regulamentação, como aconteceu com o IOF em maio, por exemplo, aí os clientes realmente dão um pouco de confusão, né? Principalmente da forma como as regras vêm, né? Que tem a mudança no dia 22 às 18 horas, já para implementar às 9 horas da manhã no dia seguinte. E ainda entra aquela história, assim, no Brasil até o passado é incerto, né? Porque corria o risco de mudar retroativo em alguns momentos, né? Que de certa forma depois mudou de volta, né? Uhum. Mas assim, claramente a clientela aí tem dificuldades. Assim, nós como instituição financeira também tivemos algumas dificuldades, porque quando a regra vem, também não vem super clara, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, não vou falar nomes também, mas imagina que você é um cliente que tem uma operação 24/7. Aí, às 18 horas do dia 22, muda a regra, certo? Então, o que acontece? Conforme o cliente vai fazendo essas operações até às 18, nós, como banco de câmbio, nós vamos fechando o head dessas operações e fazemos a atribuição do que seria o IOF para esse estilo de operação. Certo? Beleza. Aí, deu às 18 horas. Então, o que acontece? O cliente continua operando, só que eu não tenho o mercado para fazer o head. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer o head dessas operações às 9 horas da manhã do dia seguinte. Então, para efeito de IOF, qual que eu uso? O do dia 23, quando eu faço a operação de câmbio referente às operações dia 22? Nossa. Ou utilizo o IOF que era no dia 22? Então, surgiram discussões com respeito a isso. Tiveram várias reuniões, né, a nível de Abracan, a nível de Febraban, para discutir, né, como que seria o modus operandi, como se interpretaria tudo isso, né? Imagina o cara que fez, a empresa que fez um contrato futuro, né, 6 meses antes, certo? E aí o contrato vence no dia 24. Qual é o IOF que você usa? Uhum. É o da data da contratação ou da data da liquidação? Porque o câmbio, de fato, ocorre na data da liquidação. Exato. Então, E surgiram várias dúvidas, entendeu? Corre o risco até de você assumir o risco de instruir errado um cliente. Claro, lógico. Ou dar uma instrução ali que no final era uma coisa e virou outra. E aí quem paga esse prejuízo depois? Então, o IOF ela é uma responsabilidade do banco, da instituição financeira, né? Então, surgiram essas dúvidas, né? Porque na hora que você mas como assim, banco... mas você repassa isso ao cliente em alguma forma, Sim, vamos dizer mas assim. Comercialmente também é complicado, né? Sim. Graças a Deus, eu diria para você o seguinte: o Brasil já está acostumado com essas coisas. Com essas canetadas. Então, a grande verdade é que a Febraban, a BBI, a Abracan, os próprios bancos, eu conheço CEOs de outros bancos, a gente ia se falando. Então, a verdade é que o Brasil já está acostumado a isso, então ele se adaptou relativamente rápido. Essa é a grande verdade. Uhum. Né? Surgiram questões, eu tive reunião com o cliente às 2 horas da manhã no dia 23, entendeu? Como é que nós vamos fazer? Mas vai me impactar, não vai me impactar? Mas assim, eu diria para você que em termos de assunção de risco, eu acho que não teve muita coisa, porque ficou relativamente claro o que deveria ser feito em cada uma das situações. Legal. Pelo menos da nossa experiência, né? Legal. E hoje, olhando para esse mercado, o que na sua cabeça, quais são os temas que estão em alta? Então, assim, as empresas hoje estão com alguma expectativa
de mudanças regulatórias que estão por vir ou de mudanças recentes? Existe algum tipo de alteração? Então, por exemplo, enfim, a gente, né, tem algum formato diferente agora dentro da regulação que permite fazer operações, enfim, estou tentando pensar assim, quais são os hot topics da indústria hoje, ou para quem trabalha integralmente com câmbio, o que eles estão antenados, o que essas pessoas estão prestando atenção no mercado hoje? Em termos de Brasil, né, porque cada país tem suas circunstâncias, e você né? também olha pessoas que estão querendo fazer negócios com o Brasil, né? Exato. E aí pode ter outra prioridade. Então, em termos de Brasil, se você é uma empresa que já está aqui, né, então eu diria para você que as empresas, elas, de novo, elas estão mais acostumadas com o environment, né, como funciona. Mas, obviamente, se você é uma empresa nova, quem está no Brasil, o pessoal olha e fala assim, nossa, mas como é que funciona isso daí? Né? E, obviamente, parte do nosso trabalho é, para as empresas dentro do nosso nicho, tentar ajudar da melhor maneira possível, né? Mas eu diria para você o seguinte, essa questão do IOF claramente encareceu, né, bastante alguns tipos de operações, então o mercado sempre vai estar olhando para alternativas para tentar viabilizar alguma coisa que seja mais barata para os clientes, dentro daquilo que é possível fazer dentro da regra. Exato. Né? Obviamente, você vai ter de tudo nesse mundo, né? Mas eu estou aqui falando como a Ebury, que é uma empresa que faz as coisas do jeito correto. Não, né? E até aí, se você olhar para qualquer mercado, é isso. Tem gente fazendo certo e gente fazendo errado. Exato. Né? Mas assim, é o que eu digo, com todas as mudanças também vem oportunidades. Né? Então, esse é o tema. Então, a ideia é buscar essas oportunidades que saem em função desse tipo de mudança. Né? Então, a gente viu, por exemplo, dentro desse mundo de fluxo agregado, tá? Nós vimos algumas oportunidades, né, que a gente está capitalizando junto a alguns merchants lá fora. Legal. Tá? Então, legal. isso já está acontecendo. Né, que está tudo dentro da regra, não só da forma, como também da substância, porque no Brasil você tem a forma e tem a substância. Né? Então, a gente tem que olhar os dois lados. Né? E a gente está sempre olhando para oportunidades para tentar dar para os nossos clientes alguma coisa que seja mais factível, seja mais barata ou que seja mais eficiente. Então, mas claramente essa questão das mudanças dos impostos é alguma coisa que está no Hot Topic. Uma outra coisa que eu acho que é bastante relevante é a segurança, a agilidade e a flexibilidade. Né? Então, você começa a ver o mercado começando a ter mais interesse no que a gente chama de stablecoins. Né? E mais interesse, acho que você foi modesto aí, porque, cara, o negócio tá... Esse hot é pouco, assim, por quanto tá tendo de demanda, até pelo próprio tema, investimento lá fora, na Money 2020, cara, sem brincadeira, assim, mais de 60% stablecoin, tudo para tudo que é lado, assim. E aí eu fico me perguntando, vamos bater esse papo agora, mas beleza, tem o Genius Act, mas assim, além disso, tem algum outro fator que está fazendo com que tenha esse tanto interesse agora? Porque na minha cabeça, a stablecoin, ela já existia, ela já tinha as características e as possibilidades que ela tem, ou ela não mudou. Não, ela não mudou. Ela não mudou, mas alguma coisa fora aumentou esse interesse. Obviamente, a administração, né, do governo, que eu não quero estar aqui, ela é muito pró-mercado cripto como um todo, mas eu queria entender um pouco mais, assim, nessa visão, o que pode estar drivando isso, e a gente pode falar dos usos também. Então, eu acho que tem algumas coisas que estão sendo como drivers disso daí. Eu vou te dar alguns exemplos. Na hora que você vai fazer uma operação de câmbio, né, você tem um tempo até que você faça todo o processo para você, de fato, ter, vamos supor que é uma operação de saída, os seus dólares lá fora. Né? Através do processo de stablecoins, tudo isso daí acontece de uma maneira extremamente rápida. Então, você tem respostas muito mais rápidas. Então, se você tem clientes que têm sensibilidade, por exemplo, com a parte de preço, isso faz uma diferença bastante grande. Né? A outra coisa é a segurança. Deixa eu te dar um exemplo bastante interessante que a gente estava discutindo na Europa. Né? Na hora que você vai olhar esses fluxos agregados, você tem a figura do
Payment Service Provider, que é o PSP, né? Então, imagina que você coleta os recursos das pessoas físicas que estão com a Spotify, por exemplo. Aí você fecha o câmbio, esse câmbio vai para o PSP, certo? E esse PSP que vai estar lidando, por exemplo, com a Spotify, distribuição, certo? Então, o que termina acontecendo? Em muitos lugares, esse processo gera uma incerteza que eles chamam de nested flows, certo? Por quê? Porque na hora que você é o banco que está fazendo a sua operação de câmbio, você não tem visibilidade para onde os recursos de fato estão indo. Se ele chegou, no nosso exemplo, exatamente, no Spotify... ou seja lá onde for, certo? Agora, se você está trabalhando, ao invés do dólar, você está trabalhando com o stablecoin, na minha humilde opinião, isso não tem uma regulamentação, isso aqui é como eu enxergo a situação, como o processo de rastreabilidade é bastante bom, porque você está dentro do blockchain, é muito fácil você rastrear até onde foi. Então, na minha opinião, na hora que isso for entendido, esse processo começa a ser algo bastante normal e transparente. Nesse caso... Um exemplo, né? Sim. A gente não tem uma regulação nesse sentido. O Brasil não tem muito problema com isso, não. Eu queria, na verdade, tentar desenhar um pouco desse processo, igual você falou, entender um pouco mais do processo tradicional. Então, isso hoje vai na mão do PSP... o processo normal hoje... E aí uma ponta não tem visibilidade da outra. Não tem visibilidade da outra. Então, hoje, né, se você pega as regras do Banco Central, o que ele pede? Ele fala, olha, na hora que você vai fazer uma operação desse tipo, a gente tem que entender quem é o beneficiário final, certo? Então, hoje, como que nós fazemos isso? A gente tem todo um processo, né, de compliance, onde, através desse SP, nós sabemos quem são os merchants, e na hora que a gente vai fazer o controle desse dinheiro que vai entrando, para que merchant vai, a gente tem lá um documento, né, que chama C220, onde a gente tem no detalhe, entendeu? Quem é a fonte dos recursos com seu CPF e quem é o destinatário final, certo? Então, no Brasil, como a regulamentação te exige isso, então o processo do stablecoin talvez seja menos importante. Mas quando você vai para fora do Brasil, esse é um tema bastante importante. Inclusive, esse tipo de fluxo em alguns países tem muita gente que não faz por causa desse problema, onde eu acho que essa questão dos stablecoins vai terminar resolvendo. Hoje, para você fazer esse pagamento, como que está essa questão de pagamentos instantâneos ao redor do mundo? Porque aqui a gente está mal acostumado com Pix, né? Tudo é Pix, para cá, para lá e tal. E aí a gente até se pergunta o quanto que stablecoin ajuda, porque você fala, cara, o Pix é barato, instantâneo, também é transparente. Então, em alguns casos você fala assim, olha, eu tenho um competidor real de stablecoin. Mas fora do Brasil, não necessariamente é a realidade. Queria ouvir um pouco dessa sua impressão. Pensa que o que a gente chama de fast payments, em geral, né? Onde a Inglaterra tem, os Estados Unidos tem, o Brasil tem, o México tem, o Chile tem, a Espanha tem. A Colômbia saiu agora. Grandes, ou seja, os países têm, mas isso daqui é um rail local, né? A questão onde realmente o câmbio pode dar algum tipo de atraso é o seguinte. Vamos supor que... É um passo antes, talvez. Então, é justamente no processo fora dos rails nacionais. Assim. Entendi. Tá? Vou dar um exemplo que às vezes acontece, tá? Você faz a operação com uma fintech, não nem falar da Apple, falar de maneira geral, né? Sim. Essa fintech, ela normalmente tem uma conta bancária com um banco. Então, na hora que você vai fazer o processo, como é que é? Esse dinheiro, ele vai... Você fechou o câmbio, então você vendeu os reais e está recebendo dólares numa conta tua, num Citibank, por exemplo, certo? Aí, esse dinheiro que está aqui em dólares no Citibank, ele tem que ir para a conta do cliente que vai estar, por exemplo, com o Bank of New York, certo? Então, o que acontece? Às vezes acontece o dinheiro chega no Citibank, demora para reconciliar, às vezes o Citibank tem dúvidas, bloqueia o dinheiro, daí o dinheiro vai para o Bank of New York, mesma coisa, né? Ele vai lá, demora para reconciliar, o dinheiro chega com mais 500 mil outros dinheiros que chegou. Então, o processo é complicado por isso. Agora, vamos trocar, né? Então, você tem esse mesmo cliente, tá? Ele vai lá, ele compra um stablecoin,
certo? Então o que acontece? Esse stablecoin já aparece no wallet dele onde ele quiser, muito rápido. A gente pode dizer, entre aspas, ele é quase account to account, né? Exato, ou seja, é o processo... É o wallet, o endereço para outro endereço. Exato, então, e o processo é simples. Vamos supor que você tem um USDC num wallet que você tem com a Circle nos Estados Unidos, certo? Vamos supor que você quer que esse negócio, que esse USDC esteja no teu wallet na Bélgica, por exemplo, porque você quer utilizar isso aqui para fazer um pagamento. Isso aqui é instantâneo, é automático, é rápido. Isso vai pelo blockchain, automaticamente você tem lá. Agora, se você fosse trabalhar via Swift, o processo não é para ser caro, né? O que eu vejo é que ainda existe um fee que a Circle ela cobra pela emissão desses stablecoins, né? Mas fora isso, o fato de você reduzir intermediários deixaria mais barato. Tá, justo. Essa que é a ideia. E aí você estava complementando agora... dentro desse exemplo, e aí eu acabei te interrompendo, o que seria o próximo passo, que eu falei de ser barato ou não, mas você falou que no final executava, enfim, era o final da execução da transação, é isso? Então, falando como no processo normal, né? Isso. Então nesse você comentou, e a Swift, e aí eu te então, essa questão do Swifts, né? É isso que gera atrasos, né? Porque você está lidando com um banco no Brasil que vendeu os reais e vai receber os dólares na conta do próprio banco, né? Porque ele fechou o câmbio numa instituição financeira. Então, você já tem um intermediário, que esse banco vai receber, vai conciliar, vai identificar para o cliente, ele vai olhar se esse dinheiro ele tem alguma coisa que vai querer bloquear, né? Aí, desse banco, ele transfere para um outro banco. Que vai fazer a mesma coisa. Então, na verdade, existe um processo que pode ser moroso. Entendi. Óbvio, os bancos vêm trabalhando já há muito tempo para fazer esse processo rápido. Então, operações que são mais simples, você às vezes tem o Swift chegando em menos de 1 hora, né? Ou seja, agora o stablecoin chega em questão de minutos ou segundos. Então tem uma vantagem, entendeu? E outra, ele tem a segurança, né? Porque esse risco de potenciais bloqueios, não existe essas coisas. Sim, mas aí vamos dizer assim... dependendo do que você for fazer, é bom até que demore um pouquinho, porque vai que você errou um dígito ali e não dá tempo de você resolver esse problema, né? Eu fui fazer algumas transações na blockchain e, manda pro meu endereço. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. E aí eu não queria mandar um pouquinho só para testar e já comer um percentual grande ali do FII, né? Porque não valia tanto a pena proporcionalmente. Mas eu mandei e fiquei, cara, cruzando o dedo para ver se ia dar certo. Mas, de novo, um usuário novo, começando a mexer, é um negócio um pouco diferente. Mas eu acho que essa catequização, quando você for falar de stable, talvez o cliente ele possa saber se é um Rail ou outro que ele está usando, mas a interface e o contato, talvez ele seja o mesmo do que já é feito hoje, né? Ele, de repente, sei lá, vou dar um exemplo aqui. É como se... mudasse só por baixo do pano, obviamente eu sabendo que é um caminho ou outro, ou você acha que não? Então, Porque eu imagino que explicar isso também, quando eu penso na base de PMEs e etc. e entrar, então, vamos lá. Eu não sei quanto que seria essa curva de adoção. Conceitualmente, o que você poderia fazer, né? Você tem vou dar um exemplo, tá? Você tem, dentro do seu banco, você tem, por exemplo, um fundo de investimento que você tem stablecoins ali. Você deixa teu caixa em stablecoins lá fora, um exemplo. Certo? Nada impediria de que você possa vender esses stablecoins para o cliente através do seu fundo, certo? Aí o cliente te dá os reais e você entrega esses stablecoins na conta do cliente onde ele quer, entendeu? Então, essa é uma das possibilidades onde você tem o mercado stablecoins embedido no processo, mas o cliente não vê, né? Com certeza. Hoje, no mercado de câmbio, onde você acha que estão as nossas fortalezas aqui no Brasil e, eventualmente, oportunidades ou, vamos dizer assim, discussões que devem vir futuramente? Eu queria entender um pouco aonde que a gente é forte e aonde que talvez a gente ainda está esperando algumas discussões. Falta alguma... Por exemplo, igual aqui, falta regulamentar stablecoins para dar mais confiança no processo. Não sei, tô colocando... Não, mas esse é um ponto, né? Você tem, por exemplo, o mercado de
de criptoativos, né, em muitos países do mundo, você tem já como uma atividade regulada e você tem entidades que são reguladas dentro desse ecossistema. Uhum. Né? No Brasil, você não tem ainda uma regra, certo? Que é para criptoativos. Você tem algumas regras, por exemplo, você tem uma regra que um fundo de investimento ele pode comprar um criptoativo, ele é considerado um ativo financeiro. Essas coisas existem, né? Mas, por exemplo, qual é a regra de uma VASP no Brasil? O que ela precisa fazer de controles de AML, por exemplo, para garantir por exemplo, que o Bitcoin que ele está recebendo de um cliente, né? Ele não tem uma fonte conflitada, por exemplo. Então, não existe uma regra, né, para esse tipo de operação no Brasil. Entendeu? Inclusive, a gente espera que vai vir uma regulamentação bastante robusta para esse tipo de situação no Brasil nos próximos meses. Porque a gente estava falando até do caso do roubo bilionário que teve. Obviamente é igual a história do avião, né? É um conjunto de fatores que isso não tem nada a ver com criptoativos, né? Mas parte... Então, assim, beleza. Eu tive um problema na comunicação lá no software com o Banco Central e pegou dinheiro. E em determinado momento, para esse dinheiro escoar, pegaram locais com KYC que estava com a régua baixada e aí esse negócio escoou. Então, isso que está faltando. Exatamente, você está correto nesse ponto. Né? Ou seja, a origem da fraude foi uma questão, né, entre o Banco Central... piloto de reserva do Banco Central. Isso, né, que é o Banco Central e as empresas que estão fazendo serviços de PSTI, né? Que inclusive surgiu várias limitações para esse tipo de operação, onde os bancos também estão tendo que se encontrar em soluções para poder baixar essa limitação, né? Mas o que você está correto é que o recurso da fraude foi escoado, pelo menos é o que eu ouvi dizer, né? Também entendi. Através do mercado de criptomoedas. Então, esse é o ponto. Tá faltando uma regulamentação mais clara de como as empresas que vamos assim dizer, que operam criptomoedas, que usando o conceito lá de fora, que são VASPs, tipo um mercado Bitcoin, por exemplo. Qual é a regra que eles têm que ter? Então, um mercado Bitcoin, por exemplo, na hora que ele vai mostrar para o regulador que ele está fazendo um processo de AML correto, né? O que é? Não tem. Para o banco tem. É bem claro, você tem que olhar isso, né? E o dele, vamos dizer assim, se tiver, é uma iniciativa individual da empresa dele de seguir, se ele quiser seguir o do banco. Exatamente. Então, e o que eu vejo acontecendo, né? Essas empresas mais sofisticadas, né, tipo um mercado Bitcoin, eles com certeza, eles já estão fazendo processos robustos para quando chegar a regulamentação, eles já estejam preparados. Sim. Sem dúvida. Sim. Agora, vamos ser práticos, né? Você teve fraudes também utilizando fintechs. Sim. Então, não é só uma questão de criptoativos, né? Vamos dizer assim, uma série de fatores e aí, para mim, tem muito a ver com essas falhas do processo de prevenção, a falta de KYC. Exatamente. O CAR não está tão forte assim, então não sabe o que está operando, e quando vai ver, a gente viu até outros ataques, instituições grandes até, e aí, obviamente, a discussão, porque o cara, enfim, com receptação de recursos oriundos de fraude, mesmo instituições maiores, ou seja, em algum momento tomou... E assim, eu acho que é interessante discutir isso também, que em algum momento vai passar alguma coisa, assim, não tem como ser 100% a vida toda... Pode ser passível, você toma risco, eventualmente você pode ter tomado... Aí vai depender muito do apetite de risco de cada uma das instituições, né? Na Ebury, a gente tem um apetite de risco para a parte de compliance, que é averso. Então, digamos que a gente faz tudo que é humanamente possível, né, para evitar qualquer tipo de situação onde a gente possa estar facilitando de uma maneira consciente, né, qualquer tipo de operação desse tipo. O apetite de risco é zero. E eu imagino que, cara, também é muito grave, porque no caso de vocês, qualquer coisa que aconteça é um crime internacional que está acontecendo, né? Não é
Então, o risco é ainda maior que vocês estão correndo, né? Mas volto a dizer, tem operações que a gente olha e diz não. Sim. Entendeu? Tem operações que a gente olha e fala, olha, isso daqui não para de pé, entendeu? Tem operações que a gente pede mais informações, vai atrás, a gente às vezes tem várias fontes que você consegue ver, por exemplo, a COD, né? Você consegue ter muita informação de empresas com relação à origem de fundos, né? Capacidade financeira, essas coisas todas. Então, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente faz o exercício para tentar viabilizar as operações. Mas o apetite é zero. Ou seja, operações que a gente vê que, de fato, existem fatos que comprovem alguma coisa ilícita, a gente não faz. E é legal que vocês, como você falou da parte do outbound, você já está indo atrás de um cara que você segmentou ele anteriormente, então você já entende que ele faz sentido para vocês. Exato. Né? Obviamente que não é uma ciência exata, né? Você tem clientes que têm a propensão, mas às vezes eles têm algumas complicações. Isso tem. Tem. Tem aquele cliente que você não sabia, na hora que você for ver lá, que ele tinha um sócio sancionado. Às vezes acontece. Então, mas aí no processo de KYC, a gente pega e toma a decisão para resolver ou para mitigar esse risco de um sócio sancionado, por exemplo. A gente está chegando ao final aqui e eu queria falar um pouquinho de futuro de mercado. A gente já falou bastante aqui da parte de stablecoin, mas eu queria pegar com você outras tendências, o que você vê acontecendo, e aí fica aberto a você escolher se é mais a curto prazo, mais a longo, mas o que a gente espera ver do mercado de câmbio assim, no futuro? Talvez até um tópico que a gente devia estar olhando mais e não está olhando tanto assim, vai aparecer daqui a pouco? O que seria um pouco das suas previsões? Então, bom, bola de cristal, se eu tivesse, não estava aqui. Não, mas eu adoro colocar o pessoal nessa posição, porque aí a gente faz... Mas, assim, pelo menos quando eu olho para o futuro, eu acho que ainda, principalmente no Brasil, existe uma questão de desburocratização e de eficiência que tem que ser tratado. Então, eu acho que tem muitas coisas no futuro que vão ajudar com isso. Então, deixa eu te dar alguns exemplos. Quando a gente começa a olhar para a inteligência artificial junto com dados, né, eu acho que aqui vão existir algumas oportunidades. Tá? Como você sabe, no mercado brasileiro, quando você vai fazer uma operação de câmbio, você tem que ter uma documentação lastro. Né? Então, hoje em dia, se você recebe a documentação, você tem que olhar a documentação, ticar as coisas, tem que pegar o canal bancário do cliente para pôr lá, não sei o quê, né? Na hora que você tem uma ferramenta que você bota ali uma invoice, ele consegue ler e identificar essas coisas, você consegue dar de forma automática a legitimidade do documento, se está faltando alguma coisa, se tem um canal bancário, já puxa direto para o sistema que tem do beneficiário, sabe? Então, eu vejo oportunidades nessa questão da desburocratização com toda essa questão da documentação. Legal. Isso eu vejo de uma maneira bastante clara. Eu acho que isso também vai ajudar muito no processo de prevenção de riscos, principalmente na parte de, quando a gente fala de screening e monitoramento, né? Conforme a operação vai ficando mais complicada, né? E a criminalidade também vai ficando mais sofisticada, né? Para a gente poder cumprir nossas obrigações regulatórias, também vai começar a ficar mais sofisticado. Então, na hora que você começa a colocar a inteligência nos processos de screening e monitoramento que estão olhando antes de fazer a operação ou olhando no espelho retrovisor, certo? Regras que vão te ajudar a identificar certos patterns que podem indicar alguma coisa que não faz sentido. Então, eu acho que a inteligência artificial junto com dados, né, vai trazer algum tipo de benefício para esse tipo de situação. Então, eu vejo isso como uma coisa bastante boa, né? Por exemplo. Que mais que eu poderia dizer do futuro? Eu acho que as APIs vão continuar se desenvolvendo, né? Então, por exemplo, imagina que você pode ter uma API onde o cliente ele não está olhando só a questão do preço para executar, ele vai estar te mandando toda a documentação dele para você poder fazer o teu processo de KYC, certo? Aí o processo sai, ele recebe ali um ok para operar, ele começa a operar e ele recebe todas as confirmações via API. Isso é uma coisa que eu vejo
acontecendo. Eu acho que essa questão do stablecoin, no que diz respeito a essa questão da segurança, rastreabilidade e agilidade, eu vejo como alguma coisa que vai estar cada vez mais sendo utilizado. Você acha que vai ter... que a gente pode estar na direção aqui de caminhar para uma... não vou chamar bolha, mas assim, ou um excesso de stablecoin? Porque imagina assim, será que vai ter um máximo de stablecoins, né? Assim, vão ter várias stables diferentes ou não? Então, por exemplo, tem espaço para tanta stablecoin? Isso é uma dúvida que eu tenho, que eu fico com a sensação de que a gente vai ter algumas vencedoras que vão ser usadas como commodity, vamos dizer assim, mas em algum momento não sei se vai ter espaço para tanto, assim. Então, eu diria para você, assim, de novo, essa é uma... eu não vou dizer para você que eu tenho uma visão muito perfeita sobre isso, tá? Agora, o que para mim faz sentido, né? Como uma forma de você desintermediar o processo, né? Então, você ter $1, que é um token, que é o USDC, USDT, para mim faz sentido. Então, como você também tem muito fluxo de operações no euro, talvez você ter esses criptoativos, né, em formato de stablecoins nas moedas, para mim tem lógica. Agora, você me pergunta, a Microsoft... Você não vai ter 10. Exato. Agora, se você me perguntar, a Microsoft, ela quer criar o stablecoin dela, né? Isso daí vinga. Aí, honestamente, eu não tenho uma visão muito clara sobre isso. Isso aí para mim é o mais certo. Eu acho que é um pouco mais nesse nível que você tá buscando. Mas a minha dúvida tá pensando nos por exemplo, lastreado em real. Pô, não tem como você vai ter 10, muito possivelmente você vai ter as vencedoras. Eu acho que sim, vão ter entendeu? mais uso, Exato. né? Entendeu? Bom, inclusive, eu não sei exatamente, mas a questão do Drex voltou. Não sei se é positivo ou negativo, mas voltou de alguma forma. O que eu vi, e aí eu ainda não parei para entrar no detalhe, era que ele vai avançar, mas ele não vai usar a blockchain por enquanto, porque os testes não foram satisfatórios em privacidade e eu acho que segurança junto. Então, assim, eu acho que tem as óbvias. Eu acho que o dólar tá ali, eu acho que vai ser usado. Inclusive, eu acho que essa questão dos stablecoins, dado a rastreabilidade, gera uma oportunidade muito grande na hora de você conseguir identificar a origem, destino de recursos. Eu acho que isso vai ser bom, né, pro processo, né, de meio de pagamentos. A agilidade, sem dúvida, né, eu acho que também tá lá, porque você começa a tirar esses gargalos do Swift, essas coisas que eu te comentei, né? Isso com certeza eu acho que vai agregar valor. Outra coisa que o blockchain, assim, o blockchain traz essa questão da segurança. Então, mas qual que é o grande problema aqui, né? Na hora que a gente fala em criptoativos, como você vê na mídia, né, por exemplo, que muitas coisas erradas, elas vão através desse canal, tem que ter algum tipo de melhoria, né, no que diz respeito a como esse mercado vai se organizar do ponto de vista de controle interno, né, na parte de AML, CFT, essas coisas todas. Então, eu também vejo, né, o no pay, no gain. Então, na hora que você tem algum tipo de ativo que começa a ganhar mais, então vem a outro lado também. Natural que tenha isso. Então, eu também não acho que vai ser alguma coisa que vai ser cowboy pro resto da vida. Eu acho que vai ter uma regulamentação e eu acredito que no Brasil essa regulamentação virá rápido. Em alguns países, como eu te falei, né, Europa, Estados Unidos, já tem regras relativamente claras com relação a como uma Circle nos Estados Unidos, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, né, quando ela vai receber um fluxo de um cliente, por exemplo. Né? Então, no Brasil, isso ainda tá para chegar. Boa. Esteban, primeiro de tudo, cara, agradecer aqui a participação, o tempo, cara, foi muito legal o episódio. E eu acho que, enfim, todo mundo que está acompanhando aqui na audiência deu para pegar bastante desse mercado e também de como é que vocês estão fazendo, como é que vocês estão trabalhando. Então, eu acho que a gente conseguiu atender aqui os nossos objetivos do episódio. Te agradecer a sua participação. Eu que agradeço pela audiência, obrigado aí ao público pela atenção.
Boa. E eu vou deixar esse recado para você que está nos acompanhando. Primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. E segundo, entre lá, letsmoney.com.br, follow the money, entre no nosso portal. Lá você vai saber, vai ter uma matéria deste episódio e de todos os outros episódios que a gente faz aqui. Então você consegue se manter informado, compartilhar com o seu time, tem notícia, tudo que acontece no Brasil e no mundo. Então entra lá, letsmoney.com.br, tem a nossa newsletter, assina, você continua bem informado e a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.